A consciência é um dos temas mais intrigantes e complexos que tem desafiado os seres humanos desde tempos imemoriais. Este fenômeno multifacetado não pertence exclusivamente a uma disciplina do saber e, por isso, é estudado sob diferentes óticas, incluindo a filosofia, a psicologia e até mesmo a física. Cada uma dessas áreas lança luz sobre aspectos essenciais da consciência e, juntas, ampliam nossa compreensão sobre este fenômeno. Em especial, a abordagem da consciência como um fenômeno físico que emerge a partir da interação entre matéria e informação fornece novas perspectivas que sugerem relações profundas com conceitos científicos como o princípio holográfico e a visão do universo como um holograma. Essa abordagem não só redefine a forma como percebemos a consciência, mas também lança novas reflexões sobre as intensidades e formas de consciência no cosmos. Consciência e a matéria, um fenômeno emergente. A partir de um ponto de vista físico, pode-se considerar que a consciência é uma perturbação desencadeada pela matéria no campo consciente, uma forma de interação que começa com a organização mínima proporcionada pelos sistemas materiais. Este entendimento nos sugere que a consciência não é algo mágico, mas sim um fenômeno derivado das propriedades e interações da matéria. Nesse sentido, podemos afirmar que ela não é privilégio de uma única forma de vida ou estrutura específica da natureza. A consciência emerge em meio à matéria organizada e gera propriedades como autorreferência, a capacidade de perceber-se enquanto individualidade, e autopreservação, que motiva a sobrevivência e a manutenção do estado original da existência. Desse modo, diferentes formas de vida carregam consciências em níveis distintos, sendo claro que essas potências de consciência são variáveis e proporcionais ao grau de complexidade das estruturas materiais e informacionais que lhes dão suporte. Por exemplo, um ser humano possui um nível de autorreferência e autoconsciência maior do que outros organismos biológicos, como plantas, fungos ou bactérias, mas isso não exclui a possibilidade de que estes últimos apresentem formas mais rudimentares de consciência. Significa dizer que a consciência pode ser vista como um espectro contínuo, e não como um atributo binário ou exclusivo. Esse entendimento nos convida a pensar na evolução da consciência. Sob essa perspectiva dinâmica, tal como sugerem determinadas filosofias, como o budismo, a consciência não é estática, mas tem o potencial de transformação. De acordo com os ensinamentos budistas, a consciência passa por estados progressivos de desenvolvimento, evoluindo em direção a estados mais harmônicos e iluminados ao longo do tempo. Em termos simbólicos, poderíamos imaginar nossa consciência hoje como o resultado de um contínuo processo de evolução, de aquisições informacionais e de reorganização da matéria. Informação como núcleo da consciência. A informação ocupa um papel central no debate sobre a natureza da consciência. De fato, é por meio da informação que somos capazes de compreender a realidade e interagir com ela. Nesse contexto, a informação pode ser vista como a essência da interação de tudo que existe. O fluxo de informações entre sistemas organizados é, em grande parte, responsável pelo advento da consciência. Assim, para que a consciência possa surgir, é necessária uma interação significativa e contínua entre a matéria e a informação, formando sistemas dinâmicos capazes de processar esses dados de maneira complexa e eficiente. Do ponto de vista filosófico, essa dinâmica pode ser comparada à busca humana por uma compreensão harmônica do universo. Em termos budistas, essa compreensão pode culminar no nirvana, um estado de plenitude que representa a iluminação ou libertação completa. A interação com a informação, nesse caso, não apenas contribui para a formação da consciência, mas também garante sua continuidade e transformações. Consciência e o universo holográfico. A física moderna também oferece contribuições valiosas para o debate sobre a consciência, especialmente através do conceito do princípio holográfico. Esse princípio, proposto por cientistas como Gerhard Terhut e Leonard Susskind, sugere que todas as informações de um sistema tridimensional podem ser codificadas em uma superfície bidimensional, implicando que o universo pode ser descrito como um holograma. Sob esse prisma, a ideia de que a consciência poderia ser um fenômeno emergente da interação de matéria e informação ganha ainda mais força. Nosso universo inteiro pode ser composto de dados e informações projetados a partir de uma dimensão fundamental. Nas décadas de 1970 e 1980, trabalhos de físicos célebres como Jacob Bekenstein e Stephen Hawking reforçaram essa linha de pensamento ao investigar as propriedades informacionais dos buracos negros.
Eles descobriram que a quantidade de informação, ou entropia, de um sistema que entra em um buraco negro está diretamente relacionada à sua superfície, e não ao seu volume, como se poderia esperar. Essa constatação não apenas deu origem ao princípio holográfico, mas também nos alerta sobre como a informação está intrinsecamente conectada à estrutura do universo. Sob esse modelo, a consciência pode ser interpretada como um eco holográfico dessas informações organizadas. Seríamos, portanto, não apenas organismos biológicos, mas também sistemas informacionais altamente complexos que interagem com a teia holográfica do cosmos. Essa ideia proporciona uma ponte interessante entre ciência e filosofia e traz implicações profundas para questões sobre a origem, a finalidade e a universalidade da consciência. Nos anos 1970, a física foi marcada por avanços revolucionários no entendimento dos buracos negros, graças às contribuições de mentes brilhantes como Jacob Bekenstein e Stephen Hawking. Esses cientistas desafiaram paradigmas e apresentaram ideias que transformaram a maneira como concebemos o universo, a informação e a relação entre espaço e superfície. Um aspecto central de suas descobertas foi a percepção de que a informação contida em um buraco negro parece estar vinculada exclusivamente à sua superfície, sua borda externa, e não ao seu volume, como seria intuitivamente esperado em um objeto tridimensional. Tal insight lançou as bases para o princípio holográfico, uma ideia que continua a influenciar profundamente a física teórica contemporânea. Imagine, para contextualizar, as características físicas de um objeto comum, como uma caixa cúbica de 1 metro de altura, largura e profundidade. Não há dificuldade em compreender que seu volume, representando sua capacidade de conter um conteúdo interno, seria de 1 metro cúbico. Sua superfície, contudo, abrange uma medida distinta e bidimensional, 6 metros quadrados. Agora, considere unir duas dessas caixas idênticas em um único bloco maior. O volume total resiste às mudanças, somando 2 metros cúbicos. Entretanto, a área da superfície passa por uma transformação significativa. Ela não se dobra, como se poderia imaginar linearmente, mas se reduz para 10 metros quadrados, e não os 12 esperados. Esse simples experimento mental exemplifica uma peculiaridade fascinante da geometria. A área da superfície não escala da mesma forma que o volume. Quando levamos essa lógica ao domínio dos buracos negros, emergem questões ainda mais intrigantes. Se, de fato, a informação em um buraco negro estivesse restrita à sua superfície, como garantir que a união ou fusão de buracos negros não resultaria em perda dessa informação? Para os físicos, a informação é sagrada, não pode ser destruída nem perdida no universo. Esse paradoxo, conhecido como paradoxo da informação, desafia intensamente nossa intuição e as fundações de vários campos da física. Assim, à medida que investigamos como a informação poderia estar codificada de modo bidimensional em algo que essencialmente possui características tridimensionais, nos aproximamos de conceitos que expandem as fronteiras do entendimento científico. Foi nesse contexto que Gerardus T. Hooft e Leonard Susskind abordaram o problema utilizando ferramentas matemáticas sofisticadas. Eles formularam o chamado princípio holográfico, uma ideia notável que afirma que todas as informações em um volume tridimensional podem ser completamente descritas pela informação em sua superfície bidimensional. Em outras palavras, é como se o que consideramos ser uma dimensão superior, o volume, pudesse ser totalmente traduzido em uma dimensão inferior, a superfície, sem omitir nenhum detalhe. Tal princípio é análogo a um holograma, que, em sua essência bidimensional, projeta uma imagem tridimensional completa. O próprio nome da teoria reflete essa analogia fascinante. O princípio holográfico foi além de sua aplicação inicial em buracos negros, encontrando relevância em diversos campos da física teórica e até afetando o entendimento mais amplo sobre como o universo realmente funciona. Talvez uma das ideias centrais por trás de seu sucesso seja a possibilidade de simplificar cálculos extremamente complexos, alterando o número de dimensões em que esses cálculos são realizados. Para ilustrar, imagine um pêndulo que oscila em uma única direção, para frente e para trás. Esse movimento unidimensional é simples de modelar. Porém, se adicionarmos deslocamentos laterais ou mesmo a terceira dimensão, para cima e para baixo, a complexidade do problema aumenta dramaticamente. O princípio holográfico permite, em certas situações, traduzir os fenômenos desse ambiente multidimensional para uma dimensão mais baixa e operacionalmente mais simples,
e, só então, interpretar os resultados novamente no contexto original. Em teorias de ponta, como a teoria das cordas, o papel do princípio holográfico se torna ainda mais intrigante. A teoria das cordas busca unificar as forças fundamentais do universo, integrando a gravidade à mecânica quântica, e, para isso, opera em mais de 3 dimensões espaciais. Na versão mais geral dessa teoria, são necessárias nada menos que 11 dimensões. Nosso universo perceptível e tridimensional pode parecer incompatível com tal ideia, mas o princípio holográfico sugere que as realidades multidimensionais postuladas pela teoria das cordas podem ser interpretadas como projeções equivalentes dentro de uma estrutura tridimensional mais compreensível. Isso desafia nossa visão cotidiana do espaço e nos leva a reimaginar o que consideramos ser a dimensão real da realidade. Uma aplicação fascinante do princípio holográfico está na correspondência EDS-CFT, também conhecida como correspondência holográfica. Embora complexa em sua formulação matemática, essa correspondência estabelece uma equivalência entre a gravidade em um espaço de dimensão superior, um espaço com geometria Antidy-Sitter, ou EDS, e uma teoria de campos quânticos em dimensões inferiores, teorias conformes, ou CFT. Essa relação foi estendida para outras áreas, sendo um exemplo notável a QCD holográfica, que busca descrever fenômenos fundamentais da cromodinâmica quântica, QCD. A QCD, que é a teoria que explica como os quarks e gluons interagem para formar prótons, nêutrons e outras partículas subatômicas, enfrenta dificuldades matemáticas significativas em certos cenários extremos. Utilizando o princípio holográfico, físicos exploram realidades análogas em dimensões superiores, onde os cálculos são mais exequíveis e os resultados podem ser traduzidos de volta para nossa realidade tridimensional. Essas aplicações não são meramente exercícios teóricos ou acadêmicos. Elas têm implicações profundas na maneira como interpretamos o cosmos, desde a estrutura das partículas subatômicas até a formação de galáxias. A sugestão de que nosso universo possa ser uma projeção holográfica de algo ainda mais fundamental nos desafia a repensar a própria natureza da existência. A partir do trabalho pioneiro de Bekenstein e Hawking, passando pelo desenvolvimento formal do princípio holográfico por Terhult e Susskind, vemos como a ciência não apenas busca respostas, mas também constantemente revisita suas perguntas essenciais, explorando possibilidades que, à primeira vista, podem parecer completamente contraintuitivas. Tal visão não apenas questiona nossa percepção intuitiva do espaço e da matéria, mas também oferece novas perspectivas sobre as leis físicas e o papel da consciência. Este ensaio buscará explorar as implicações do princípio holográfico, sua relação com os fenômenos físicos e como ele amplifica nossa compreensão da realidade e da existência. O princípio holográfico, uma breve introdução. De forma resumida, o princípio holográfico surge da tentativa de solucionar conflitos entre duas das teorias fundamentais da física moderna, a mecânica quântica, que descreve o comportamento das partículas subatômicas, e a relatividade geral, que explica a gravidade em escalas macroscópicas. Esses dois paradigmas, apesar de serem amplamente bem-sucedidos em suas respectivas áreas, entram em conflito quando se tenta combiná-los em situações extremas, como no interior de buracos negros. Um grande paradoxo, conhecido como o paradoxo da informação do buraco negro, questiona o que ocorre com as informações que entram no buraco negro. Segundo a mecânica quântica, a informação no universo não pode ser destruída, mas, de acordo com a visão clássica da relatividade, tudo que entra no buraco negro seria perdido para sempre. O princípio holográfico apresenta uma possível solução a esse dilema, sugerindo que as informações sobre os objetos que entram em um buraco negro não se perdem, mas são preservadas em uma espécie de membrana bidimensional ao longo do horizonte de eventos. Essa ideia, originalmente proposta no contexto da física de buracos negros, foi mais tarde expandida para considerar o próprio universo como um todo. Dessa forma, essa teoria reinterpreta a tridimensionalidade percebida como uma projeção de dados codificados em duas dimensões, uma reformulação conceitual que transforma a maneira como concebemos o cosmos. Uma ferramenta matemática e física. A utilidade do princípio holográfico não se limita aos debates teóricos. Sua aplicação prática na resolução de problemas complexos é significativa. Traduzir cálculos do mundo tridimensional para um mundo bidimensional simplifica muitas questões. É comum na física trabalhar com dimensões reduzidas para obter insights mais claros sobre a natureza dos
cordas, um ramo especulativo da física teórica. Essa abordagem permitiu avanços como a formulação da correspondência EDS-CFT, Antítese-Ter conformal fio de fio, que demonstra como equivalências entre sistemas podem facilitar cálculos complicados. Porém, é importante notar que, apesar de sua utilidade prática e de suas implicações elegantes, o princípio holográfico ainda é uma hipótese em desenvolvimento e está longe de ser amplamente aceito ou comprovado no campo experimental. Ele permanece como objeto de intensos debates teóricos, especialmente no que se refere às suas implicações para a natureza ontológica da realidade. A reflexão sobre leis físicas e uniformidade no universo. Relacionando a ideia holográfica às noções mais amplas das leis da física, pode-se argumentar que a uniformidade observada nos fenômenos físicos decorre de uma interconexão que perpassa toda a existência. Leis como a gravitação universal ou os princípios do eletromagnetismo são aparentemente invariáveis no tempo e espaço. Esses campos, o gravitacional e o eletromagnético, não dependem de pontos específicos no universo, mas existem como entidades fundamentais que formam o substrato da realidade. Uma perturbação em qualquer um desses campos resulta em fenômenos observáveis, o que nos faz questionar se, em última instância, a própria existência pode ser descrita como uma consequência dessas oscilações fundamentais. Se aceitarmos essa premissa, torna-se plausível imaginar que nosso ser, consciência e experiência são expressões dessas perturbações. Em uma perspectiva mais ampla, isso reforça a noção de que somos o universo. Não estamos separados do cosmos. Cada onda eletromagnética ou gravidade que sentimos faz parte de nós, assim como somos parte dela. Os fenômenos físicos que ocorrem em qualquer ponto do universo obedecem às mesmas leis, indicando que a uniformidade e a interconexão estruturam a realidade. Consciência como um fenômeno físico e sua relação com o universo holográfico. Tomando essa visão de uniformidade e interconexão, surge a pergunta: onde se encaixa a consciência? Em uma perspectiva materialista, a consciência pode ser entendida como um fenômeno físico, um resultado emergente das interações entre partículas e campos do cérebro humano. Embora a ideia de que somos projeções ou perturbações de campos fundamentais seja, em grande parte, metafórica ou especulativa, ela ressoa com hipóteses que veem a consciência como algo que transcende nossa experiência limitada de corporeidade. Se vivemos em um universo holográfico, onde todas as informações são codificadas em uma dimensão mais fundamental, a própria consciência pode ser vista não como um elemento separado, mas como uma interpretação individual dessas informações. Nossas experiências subjetivas, então, podem ser manifestações de dados fundamentalmente compartilhados, mas processados de maneira única por cada ser. Sob essa luz, a linha que separa o indivíduo do cosmos se torna tênue. Se o universo é um holograma, cada um de nós seria, em certo sentido, um reflexo do todo, uma parte inseparável desse vasto campo de informações. Essa visão suscita questões filosóficas profundas sobre a natureza da realidade. Seria a consciência um produto ilusório de dados tridimensionais que, na verdade, existem apenas em duas dimensões? Ou seria ela parte integral de um universo ainda mais profundo e sofisticado do que podemos imaginar? Implicações e perguntas filosóficas. As implicações desse modelo não se limitam à ciência, elas ressoam em questões de caráter existencial e filosófico. A ideia de que nossas vidas, memórias e percepções podem ser projeções de uma realidade mais fundamental coloca em discussão o lugar da humanidade no cosmos. Além disso, reforça especulações sobre a natureza da realidade. Somos apenas testemunhas de uma ilusão gerada em nível quântico. Qual seria, então, o propósito de tal projeção? Se a informação é universalmente conservada, como sugere o princípio holográfico, onde reside a essência de nossa individualidade? Essa visão também provoca uma reformulação da noção de liberdade e responsabilidade. Se somos produtos de uma interconexão universal, nossas ações também ecoam